Queridos amigos, queridas amigas, saudação aos trabalhadores, saudação à direção da Sociedade Espírita Caminho de Luz, da cidade de Três Coroas. Sinto-me extremamente honrado pelo convite de podermos juntos, à luz da doutrina dos Espíritos, nesses minutos que estaremos juntos, falar do nosso modelo e guia. O tema que trago para nós, para nossa reflexão, é Jesus, modelo e guia da humanidade. Queremos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer ao nosso anjo da guarda, ao diretor espiritual dessa casa de luz, de bênçãos, pela grande oportunidade de podermos juntos trocar a luz da doutrina e falar sobre o nosso Mestre Jesus. Obrigado, Senhor, e que os bons espíritos possam nos intuir para que nós possamos trazer a todos nós essa reflexão e honrar o compromisso assumido. Que assim seja. Em momentos diferentes, Jesus vai nascendo em nossos corações. Como nos integrar a esse poema de amor chamado Jesus? Porque Jesus é mais do que um vulto histórico. Portanto, desse modo, vemos Jesus como um cântico, uma lavanda ao amanhecer, uma lâmina que corta o espaço, uma presença divina em nossas vidas. Se pudéssemos resumir Jesus em uma palavra, resumiríamos na palavra amor. E o tema da nossa reflexão, que nos reúne hoje, é Jesus. O nosso modelo e guia da humanidade. Gostaria de falar sobre a importância de Jesus em nossas vidas. O nosso modelo, o nosso guia. Desde criança, as nossas ações são influenciadas profundamente pelas referências. E a família? A família é o modelo de comportamento que a criança tem à sua disposição. E nessa esteira, Allan Kardec faz a seguinte pergunta na questão 625 do Livro dos Espíritos para os amigos espirituais. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo, para lhe servir de guia? E a resposta dos Espíritos é taxativa. Jesus. Jesus de Nazaré. E Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo
E a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus. Porque quando se trabalha para o Cristo, nós só temos controle das sementes que lançamos. Porque o crescimento e a colheita não dependem das nossas mãos. Na obra Educandário de Luz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelos espíritos diversos, no capítulo Evangelização, Emmanuel afirma: o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. É luz que dirige a atmosfera do mundo interior da criatura. Todas as vezes que abordamos a figura de Jesus como modelo e guia da humanidade, nós sempre pensamos no mundo externo e no homem. Mas dificilmente estendemos a nossa reflexão para o mundo íntimo. E o mundo íntimo é portador de uma riqueza talvez maior que o mundo externo. Se nós fizermos um exame de nós mesmos, vamos perceber que todos os elementos, todas as substâncias químicas que existem no universo estão presentes em nossos corpos físicos. E basta um leve desequilíbrio de um mineral, de um ferro, de um cálcio, etc. Um leve desequilíbrio pode comprometer toda a nossa saúde física. Mas não é só de minerais que constitui o nosso mundo físico. Há um reino vegetal, uma flora bacteriana, há um reino animal. O nosso veículo físico é composto de 50 trilhões de células. O nosso veículo físico é composto de 50 trilhões de células. E quando nós abrimos o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, psicografado pelo Chico, ele vai nos explicar que cada célula desses 50 trilhões, cada célula tem um princípio inteligente em evolução. E isso significa que nós somos um universo em particular. Cada um de nós, portanto, é o mundo. O mundo íntimo. Um mundo muito maior que o planeta Terra. E é nesse mundo que atua Jesus. Por isso a importância de termos um guia e um modelo para nos encaminhar e caminhar e saber caminhar nesse mundo. Qual de nós seria capaz de dizer com segurança e precisão o número de encarnações que possuímos?
Qual de nós? Quantas encarnações cada um de nós temos? Ou já tivemos? Não sabemos. Nem tudo podemos lembrar, porque iríamos desequilibrar. E com a bênção do esquecimento, quando mergulhamos na carne, recomeçamos. Mas nós podemos afirmar com segurança que cada um de nós tem milhares de existências. Por isso a doutrina espírita nos leva a fazer uma reflexão. Quem somos nós? Se eu fui mais de 1000 pessoas, quem sou eu? Moramos em diversos países. Podemos ter vindo de outros mundos. Podemos ser até um capelino caído no planeta Terra. Quem sou eu? Quem é você? Quantas pessoas estão dentro de mim? Quantos personagens eu já animei? Já pensaram nisso? Quantos Flávios, quantos Nelsons, quantos Joaquins, quantas Marias, quantas Joanas, quantas Martas eu já animei nessa minha caminhada, nesse meu mundo? Portanto, quando eu falo, é uma síntese de uma multidão daqueles que eu já animei, de personalidades. Já pensaram nisso? E é nesse mundo que atua Jesus. Por isso precisamos de um guia e que tenha e seja um modelo. E o Evangelho do Cristo, esse sol que ilumina o nosso mundo, trabalha esse mundo íntimo. Evangeliza todos ou todas as personalidades que já fomos nas encarnações passadas. Perceberam? E há muitas tendências dentro de nós. O Evangelho do Cristo vem corrigir essas rotas e aperfeiçoar essas tendências. Se o Evangelho é o sol da espiritualidade, e estamos indo para onde? Estamos nos deslocando em que direção? Por que precisamos de um guia? Essa é a primeira pergunta. E aí vem a segunda pergunta. Se eu soubesse como chegar, para que um guia? Quem precisa de guia para percorrer um caminho que já conhece? E isso nos leva a pensar que há um convite a todos nós, espíritos em evolução no planeta Terra, para que nós caminhamos para um determinado lugar. Que nós não sabemos ainda como chegar lá, por conta própria. Precisamos então de um guia. E esse guia tem que ser alguém que sabe exatamente como chegar. Porque tem experiência do caminho para onde ele vai, porque já percorreu esse caminho.
Na literatura espírita, conta-nos que Públio Lentulus encontra-se com Jesus a pedido de sua esposa Lívia, pois sua filha Flávia estava extremamente doente. E Públio Lentulus, na calada da noite, procura Jesus e tem um colóquio com Jesus. E Jesus o convida para segui-lo. E ele desconversa, dizendo que não pode. Mas quando Jesus vê Públio Lentulus, ele não está vendo ali o romano, está vendo Emmanuel. Está vendo Padre Manuel de Nóbrega, fundador da aldeia de Piratininga, hoje São Paulo. E quando Jesus vê um de nós, ele não vê o Flávio, ele não vê o Nelson, ele não vê o Marcos, não vê a Maria, a Joana, mas vê os Flávios e os Nelsons, as Marias e as Joanas de encarnações passadas e futuras. Quando Jesus vê a semente, ele vê a árvore frondosa, a árvore crescida. Ele vê lá na frente. Se nós levarmos uma muda de flor para Jesus, ele enxerga todo o buquê. E nos revela algo mais. Jesus nos revela que Deus, o Criador do universo, é o nosso Pai, que cada um de nós é um filho especial. Irmão de Jesus. Que somos integralmente amados. E não importa o que nós façamos. É como aquela criança que faz algo errado, achando que o pai ou a mãe vai deixar de amá-lo por ter cometido um ato errôneo, mas nem por isso. Vai deixar de corrigi-lo e educá-lo. Jesus é o executor da vontade divina. E ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Ele é modelo e guia da humanidade, porque já percorreu todos os caminhos que um dia nós iremos percorrer. E temos Jesus como modelo e guia. Somos uns privilegiados. Porque se as ondas eletromagnéticas se desenvolvem numa velocidade de 1000 quilômetros por segundo, como diz André Luiz no livro O Mecanismo da Mediunidade, o pensamento se desloca numa velocidade muito, muito maior que as ondas eletromagnéticas, que desenvolve-se numa velocidade de 1000 quilômetros por segundo. E aí fica uma pergunta para nós. Quanto tempo demora para que o pensamento do Cristo chegue até nós? Se as ondas elétrico-magnéticas se desenvolvem a 1000 quilômetros por segundo, e o pensamento é muito, mas muito mais veloz que as ondas elétrico-magnéticas, quanto tempo leva, então, para que o pensamento do Cristo chegue até nós? Nada. Absolutamente
Nada. Porque Jesus não tem que vir aqui. Jesus já está conosco. Somos nós que estamos nele em pensamento. E ele conhece cada um de nós, cada dificuldade. E está sempre pronto para nos mostrar o caminho, porque ele é modelo e guia. E vai nos mostrar o caminho através dos seus ensinamentos, que nem nos deixou. Eu sou o caminho, a verdade e vida. Quem quiser chegar ao Pai, através de mim, disse Jesus. A questão, então, não é a presença do Cristo, mas a sensibilidade para perceber a sua atuação em cada um de nós. E é esse Jesus. Diferentemente dos religiosos equivocados que apresentam outro Jesus, é esse Jesus que a doutrina dos Espíritos vem mostrar, vem trazer ao planeta Terra. Esse Espírito de luz, de amor incondicional, que ama tanto o bandido como o mocinho. Ele é modelo pelo envolvimento e exemplo. Ele é guia pela experiência, pelo caminho traçado que já traçou, que já caminhou. Porque quando nós falamos de Jesus, imediatamente condicionamos as igrejas, aos sacerdotes, aos pastores, aos rituais, ao nosso mundo exterior. Quando falamos em Jesus, condicionamos o mundo externo. E Jesus atua no nosso mundo interno. Meu reino não é desse mundo, ele já nos dizia. E esta é a proposta da doutrina dos Espíritos, quando afirma que Jesus atua no nosso mundo interno. Ame o teu próximo, faça aos outros aquilo que tu gostarias que fosse feito para ti. Quando te baterem na face, ofereça outra. Entenda que o outro ainda não entendeu aquilo que começou aos pouquinhos a compreender a essência dos ensinamentos do Cristo. Cristo é além de um vulto histórico. É além da divisória antes e depois do Cristo. Por isso, o seu evangelho é um sol que ilumina o nosso mundo interior. E ainda temos grandes dificuldades de compreendê-lo. Esse Cristo que veio das esferas superiores, governador do planeta Terra, e que está no leme do nosso planeta. Jesus é muito mais. É o sol que ilumina o nosso mundo interior. Quando Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, conhecemos Jesus, porque Paulo saiu a divulgar a doutrina, quando ele em Gálatas 2:20 nos diz: não sou eu que vive, mas é o Cristo que vive em mim. Ele já estava se referindo ao mundo interior em que Jesus
atua em nosso mundo interior. Precisamos do mundo externo? Sim. Mas não fazer dele a essência, o principal. Paulo de Tarso faz nascer o seu Cristo interno, no seu mundo interno, tendo como modelo e guia da humanidade. Não dá. Não dá para separar divulgação da doutrina espírita de como vivemos. Não dá para separar a divulgação da doutrina espírita de como vivemos. Aliás, como vivemos é a maior divulgação da doutrina espírita. Nós que estamos na doutrina espírita, nos modificamos. Nós que estamos estudando a doutrina dos espíritos, já nos melhoramos? Estamos seguindo como é e como são e como estão as nossas posturas enquanto trabalhador espírita? Não estamos aqui conclamando pessoas para gravitar em torno de nós, espíritas. Não. Estamos sim convidando corações para seguirem o Cristo que vive no seu mundo interior, que é maior, muito maior que o seu mundo externo, mundo material. Quando aquela gravura, aquela imagem que Cristo bate à porta, o autor desconhecido dessa imagem foi muito criticado. Só que nessa porta foi criticado porque não havia o trinque, a maçaneta. Essa porta, quem tem que abrir por dentro, a maçaneta está por dentro. Somos nós que temos que abrir a porta para que Jesus entre em nosso coração, em nossa casa, no nosso mundo interior, porque é ali que Jesus atua, no nosso mundo interior. Somos semeadores. Somos semeadores. Somos trabalhadores. Mas o crescimento e o amadurecimento dessas sementes não depende de nós. Está nas mãos do Cristo, que distribui a cada um de nós, e cabe a nós deixar cair essas sementes em solo fértil. Assim como a nossa família é referência no planeta Terra e nos ajuda na infância, o nosso crescimento, forjando o nosso caráter, as nossas personalidades, ou a nossa personalidade, Jesus é a nossa referência porque ele é modelo, ele é guia e é governador do nosso planeta. Sim, somos semeadores. Somos semeadores do campo da evolução. E sempre retornaremos pelos mesmos sítios, a fim de realizarmos a nossa colheita pessoalmente. Conta na literatura espírita que os últimos momentos de Jesus, aquela fala na cruz, não foi aquela que nós conhecemos quando ele, ao lado de dois ladrões, disse para que o Pai perdoasse, porque não sabíamos o que estávamos fazendo.
na hora derradeira, na cruz, desce do sol, desce do céu. Milhares de anjos, milhares de querubins, extremamente iluminados. Uma falange vem com uma sintonia de vozes, com seus instrumentos, louvando aquele espírito de amor crucificado no madeiro infame. Uma outra falange de anjos limpavam as feridas e retiravam a coroa de espinhos, e na cabeça de Jesus colocaram coroa de flores. Outra falange lavava com bálsamos perfumados olhos, as marcas dos pés e das mãos com os cravos que perfuraram Jesus. Outros mais coroavam então Jesus, colocando vestes. Naquele instante desce do alto, sozinho, um anjo solitário. Um anjo do céu, de uma luminosidade incrível, chega perto de Jesus, encosta o seu ouvido nos lábios de Jesus e Jesus balbucia algumas palavras. Jesus pronuncia algo. O anjo reverencia Jesus, reverencia aquela realeza na cruz e sai. Vai em busca de Judas, amando de Jesus, e o busca no umbral. Esse anjo iluminado era o anjo da caridade, que, amando de Jesus, foi buscar seu apóstolo, que se equivocou ao suicidar-se. Esse é o nosso Jesus, modelo e guia da humanidade, governador do nosso planeta. Nosso irmão que nunca nos desampara. Quero agradecer aos amigos espirituais pela oportunidade que me deu de nós juntos, nessa reflexão, levar aos amigos esses ensinamentos que a doutrina nos trouxe. Agradecer à Sociedade Espírita Caminho de Luz, da cidade de Três Coroas, pelo convite, e que possamos agradecer por todos os dias o dom da vida que Deus nos deu. Que assim seja.